Quero cumprimentar a todos que me ouvem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero compartilhar uma experiência com Deus numa escola dominical no domingo de manhã, sobre Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Essa palavra, Deus falou para criar os céus e a terra. E naquela manhã, na escola dominical, Deus me mostrava não a terra, o globo terrestre, mas Deus me mostrava uma pessoa em densas trevas. Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem perfeito. O homem não pecava, o homem não desobedecia a Deus. Mas depois que o homem desobedeceu a Deus, o homem ficou em trevas. Ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus. E hoje, muitos estão andando no mundo em trevas, afastados de Deus. E Deus me ensinou a orar pelas pessoas que ainda não têm uma experiência com Deus, que ainda não conhecem a palavra de Deus, que andam em trevas. Deus me ensinou através desta palavra. Deus dizia: profetiza. Em muitos lugares na palavra de Deus, Deus mandava os profetas profetizarem. E ele dizia: profetiza, ó filho do homem, profetiza. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus sobre as pessoas, na oração. A palavra de Deus tem todo o poder no céu, na terra. E este verbo que diz haja, o verbo haver traz à existência as coisas que não existem. Deus trouxe à existência as coisas que não existem, através do verbo, da palavra, do verbo haver. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Deus me mostrava um homem em densas trevas e Deus falava: profetiza que haja luz na mente, no coração, na alma, no espírito desta pessoa. E nós herdamos muitas maldições pela desobediência dos nossos próprios pecados, dos pecados dos nossos pais, avós, bisavós. Porque no primeiro mandamento da lei de Deus, Deus diz que visitaria a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que amam e obedecem os meus mandamentos. Então, depois de orarmos, profetizando sobre as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não conhecem a palavra de Deus, para que haja luz na mente, no coração, na alma, no espírito, que haja o gerar de Jesus Cristo, haja libertação, haja salvação, nós devemos abençoar essas pessoas para que essa
maldição do primeiro mandamento da lei de Deus, para que ela venha ao conhecimento da verdade, para que ela se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, e para que ela seja abençoada. Por isso que Jesus nos ensinou para abençoar não somente aqueles que nos fazem o bem, mas até nossos inimigos. Então, Deus nos fez instrumentos para abençoar não somente as pessoas que vivem à nossa volta, mas abençoar todos os homens que vivem na terra. Porque no primeiro mandamento da lei de Deus, diz, né, que Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse Egito é da escravidão do mundo, né? O Egito é um estado de pecado. O Egito é a escravidão da força das trevas mesmo, né? De Satanás, da casa da servidão do pecado, né? E aí ele diz no versículo 3 de Deuteronômio 20, diz: não terás outros deuses diante de mim, né? No 5 fala: não te encurvarás a elas e não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que amam e obedecem os meus mandamentos. Então, nós, na oração, nós podemos orar e profetizar sobre as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que elas venham ao conhecimento da verdade e o Espírito Santo de Deus as convença do pecado, da justiça e do juízo, porque Deus é luz e não habita com as trevas. Quando nós profetizamos para alguém que ainda não conhece Jesus, que está em trevas, e nós dizemos que haja luz, haja o gerar de Jesus Cristo, haja libertação, haja salvação, o Espírito de Deus pode convencê-la do pecado, da justiça, do juízo. Porque Jesus falou que ele ia para o Pai, sentaria à direita do Pai, seria o nosso advogado, que nos enviaria o Espírito Santo. Ele enviaria o Espírito Santo, que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Ele convenceria o mundo do pecado, porque não creem nele, da justiça, porque vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito de Deus pode convencer aquele que está na luz e que não há mais trevas nele. Mesmo que ele ainda não conheça a verdade, mas o Espírito de Deus pode trabalhar no coração dele, convencendo-o do pecado, da justiça, do juízo. Nós podemos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, conhecidos e por toda a humanidade. É assim que o Espírito de Deus me ensinou, através da palavra, orar pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Queria deixar essa palavra com vocês hoje, para compartilhar, né, um momento de oração que nós podemos ter a vitória a respeito das pessoas que nós queremos que venham ao conhecimento da verdade, né?
Repreender também o espírito de cegueira e de surdez espiritual, porque muitas vezes a pessoa está cega por demônios que não deixam ela ouvir a palavra de Deus. E depois disso, orarmos, ordenando que haja luz e abençoando esta pessoa para que ela venha ao conhecimento da verdade. Deus abençoe e eu agradeço a atenção.